Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou Mari. Eu sou Luísa. Eu sou Laura. E hoje nós vamos falar do livro Frankenstein, escrito por Mary Shelley. Eu acho que não existe uma pessoa que viva nessa face da Terra que não tenha ouvido falar em Frankenstein. É uma história que está no nosso imaginário popular, já foi adaptada diversas vezes para o cinema, para desenho, e a gente imagina logo a imagem do monstro costurado, com os pregos. E o que muita gente acha é que Frankenstein, na verdade, é o nome do monstro, mas, na verdade, é o nome do médico, do doutor que fez o Frankenstein. Não é Que fez o monstro. Inclusive, eu pensava várias vezes, eu me pegava pensando, chamando ele de Frankenstein. E aí, inclusive, provavelmente vou chamar. Porque eu acabei de confundir, pô. É Qual é o nome do... A criatura. A criatura, chamada de criatura. Exatamente. Ou demônio, de acordo com o Vitor. Vitinho. Vitizinho. Amado. Doutor Vitinzinho Frankenstein. É isso aí. Eu achava que ele chamava de a criatura porque não tinha nome. Exatamente, porque não tem nome. Ué. Ele não, o nome Então dele é não a criatura. não. A gente vai chamar de a criatura porque não tem nome. Então a gente vai chamar de a criatura. Eu tive um ato falho aqui chamando o Frankenstein, a criatura de Frankenstein, mesmo eu explicando que não, Frankenstein é o médico. E eu chamei de Frankenstein. Acontece. Mas no final, a história que Mary Shelley criou é muito diferente das histórias que a gente consome nas adaptações. Como já é comum aqui no início do podcast, a gente começar a falar um pouco das nossas expectativas e realidade pós-leitura. A gente já pode começar a falar sobre isso, porque por mais que a gente já tenha ouvido falar muito da história, por mais que a gente já tenha visto um filme, entrar em contato direto com essa obra em particular é muito surpreendente, e mesmo no meu caso, que eu já esperava encontrar algo filosófico, profundo, ainda assim foi muito surpreendente pra mim. No meu caso, assim, eu não tinha expectativa alguma com o livro. Eu cresci assistindo e lendo adaptações, e você via o médico tendo harmonia com o monstro, ele criando a versão feminina dele, e entre outras coisas, que é completamente diferente da obra original. Então, me surpreendeu o final. A obra completa. Então, eu gostei. Muito. Então, Eu gostei. Massa, incrível. Top. Porra. Então, no meu caso, eu não tinha nenhuma experiência. Eu nunca busquei, né, me aproximar, porque eu, assim, não tinha muita noção da história, mas já puxa pra um lado de terror, então eu já me afasto. Mas, assim, no meu caso, eu realmente não conhecia nada da história, só sabia que tinha um médico que ele criou, juntou várias partes assim, e criou um monstro. Pronto, é isso que eu sabia. E foi engraçado, porque pra mim, realmente, eu não tinha expectativa, de verdade. Eu comecei a ler e eu não tinha expectativa, eu não fazia ideia do que eu ia encontrar. Mas eu fiquei completamente pasma com a profundidade que o livro tem, porque eu não achei que fosse ser desse jeito, sabe? Eu achei que ia ser, sei lá, que não ia ter algo por trás, entendeu? Eu achei que ia ser só uma coisa assim, terror, meio assustador e tal, e pronto. Mas, é sério, eu cheguei assim na metade, eu fiquei muito reflexiva. Enfim, mas eu gostei muito, me surpreendeu demais. E eu achei que foi muito mais um drama do que um terror em si, pelo menos pra mim. Por mais que tenha partes que são, assim, assustadoras, entre aspas, né? Mas, pra mim, o que tocou muito mais foi a questão do drama. E aí, pra mim, foi muito surpreendente isso. Eu amei o livro, de verdade. Não foi como eu esperava, mas que bom, porque foi bem melhor. Mas é classificado como terror porque realmente só tem drama. Pra mim, pelo menos, só teve drama. É classificado como romance gótico. Quando eu comecei a ler Frankenstein, eu até comentei com as meninas que a primeira impressão que eu tive é que eu não sabia nada sobre Frankenstein. Assim, você sabe o básico, que é um médico que, em seu momento de ambição, né, decide dar vida a uma criatura a partir do nada. Só, era isso que eu sabia sobre Frankenstein. E quando você começa a ler o livro, quando você começa a tomar nota dos textos, sabe, você percebe que você não sabia. Eu, pelo menos, percebi que eu não sabia de nada. E assim, foi uma experiência muito boa, porque é um livro muito reflexivo, como Luísa disse. É um livro que ele vai, pelo menos foi, muito além das minhas expectativas. Tinha momentos assim que ele realmente conversava com você em certos momentos e que, assim, eu achei fantástico. E é isso. E é isso. E eu achei muito legal. E o saldo foi positivo. Que eu achei muito legal e tornou isso pra mim uma obra fantástica, assim, revolucionária de Mary Shelley. Bom, voltando pra mim, como eu falei, eu já esperava encontrar algo mais filosófico, mais profundo, mas ainda assim conseguiu ir muito além. Eu não esperava tratar exatamente dessas temáticas. Eu não esperava amar tanto. Se tornou um dos meus livros favoritos do ano que eu li, agora em 2020, e provavelmente aí vai ser um dos meus livros favoritos da vida. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like
E uma das principais razões da gente ter esse choque de expectativa versus realidade é porque, como eu falei logo no início, que a história que é vendida pra gente não corresponde ao que a gente encontra no livro. Como Maurice Hindle disse, o argumento político-moral da história de Mary Shelley frequentemente é deixado de lado, indesejado por uma audiência que prefere apenas a parte mais assustadora e simplória do monstro terrível. E falando de Mary Shelley, é importante falar do background da autora e da história dela para poder entender a obra Frankenstein. Inclusive, eu queria indicar um filme, o nome do filme é Mary Shelley, tem disponível na Netflix. Apesar de ele não ser totalmente fiel a história dela, eu acho que você pode ter um vislumbre de quem foi Mary Shelley e como ocorreu esse processo de escrita de Frankenstein. Como eu falei, não é 100% fiel a história dela real. Eu até tava revendo hoje um pedaço do filme, não vi inteiro, porque eu não sei mais ver TV. Eu assisti meia hora do filme, eu não conseguia ficar sentado na frente da TV. Eu consigo passar horas lendo um livro, mas na hora de assistir TV eu não consigo. E eu já identifiquei muitos pontos de divergência da história real, mas ainda assim é um bom filme, eu gosto. Bom, Mary Shelley nasceu em Londres no dia 30 de agosto de 1797 e ela é filha de William Godwin e Mary Wollstonecraft. Os pais de Mary Shelley eram escritores, pensadores radicais influentes na época e eles influenciaram muito na sua educação e nas ideias que se refletem na obra dela. Começando pela mãe, Mary Wollstonecraft, que escreveu A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que é um clássico da literatura feminista, publicado em 1792. Então, você vê a data 1792. Já se percebe como ela era uma mulher muito à frente do tempo dela. As ideias que estão presentes nesse livro são ideias que até hoje, que são ideias fundamentais para o movimento feminista que a gente tem hoje. Mas Mary Shelley não conheceu a sua mãe. Ela morreu pouco tempo depois de dar à luz a filha, por conta de complicações no parto. Já o seu pai, o filósofo William Godwin, Rui Castro vai dizer que ele influenciou toda uma geração de intelectuais ingleses com sua permanente pregação de anarquismo, desobediência civil e liberalismo em todos os terrenos e instâncias. Então os dois eram um casal muito forte, ambos influenciados pelos ideais da Revolução Francesa, apesar da Inglaterra estar distante desse acontecimento, e eles se casaram porque Mary Wollstonecraft estava grávida. Eles eram contrários à instituição do casamento e eles, inclusive, tinham um relacionamento meio que aberto. Eu digo meio que aberto porque era só aberto mais na parte da Mary, porque o William Godwin, apesar de apoiar, ele era muito fiel à esposa, por escolha própria. E ele resolveu se casar, então, pra manter a reputação dela, porque apesar de eles não acreditarem no casamento, pra ela ainda ter influência, ela tinha que manter uma parte das aparências dela. Então, ela tinha que se casar, então, pra manter a reputação. Mas depois que ela morre, ele fica devastado, mas ele ainda se casa depois com Mary Jane Clairmont. Ela já tinha filhos e ela e Mary Shelley nunca se deram bem. A madrasta e uma de suas filhas infernizaram a vida dela e foram responsáveis por parte da sua infelicidade na juventude. Outro motivo dessa infelicidade, e talvez o principal, era o distanciamento emocional do pai, a quem ela era muito apegada. E sempre foi, continuou sendo, mesmo depois de mais velha, tanto que Frankenstein é dedicado a ele. Mas se por um lado ele era frio e distante emocionalmente, na parte intelectual ele estimulava bastante a filha. E ele tinha muitas expectativas em cima dela e da inteligência dela. Mary, então, cresceu sendo uma leitora ávida e descrita como uma garota ousada, perseverante e com muito desejo de conhecimento. Em 1814, com 16 anos, ao voltar de uma viagem na Escócia, ela conhece aquele, então, que viria a se tornar a sua maior influência depois do pai, Percy Shelley. Para quem nunca ouviu falar, Percy Shelley foi um poeta romântico, muito influente e muito famoso na época. É o que, Luísa? Minha família é muito gay. É verdade. É o ator, eu esqueci o nome dele, mas é verdade. É com B. Douglas Booth. Douglas Eu não sabia o nome dele não, achei bem. É muito legal. Eu revi hoje, realmente é legal. Mary Shelley tem bom gosto. Ainda tem Netflix? Tem sim, eu fui hoje. Não deixa prestar atenção. Ridículo. E ele se aproximou de Godwin para se tornar o seu discípulo. Ele era adepto dos ideais radicais dele, e Godwin, nesse
nesse início de século, ele estava aos poucos perdendo a influência dele, acho que por parte de uma onda de conservadorismo que vai vir pós Revolução Francesa, da tentativa da Inglaterra se manter aos costumes. Então o discurso de Godwin, que é alinhado com o pensamento da Revolução Francesa, vai perder força e ele vai começar a acumular dívidas. Então ele precisava de dinheiro para pagar as contas da casa e Percy, ele tinha dinheiro, então ele pagava as contas de Godwin enquanto ele passava o seu conhecimento. E quando os dois se encontraram pela primeira vez, dizem que foi amor à primeira vista. Que lindo. E com pouco tempo, Percy Shelley passou a frequentar a casa de Godwin todos os dias, deixando então a sua esposa Harriet de lado, porque ele já era casado. Chocada, essa é a novidade. Peraí. Por essa nem o futuro esperava. Ele já era casado, mas que 2 anos depois ela viria a cometer suicídio. No dia 28 de julho de 1814, os dois então fugiram para o continente e levaram a irmã postiça de Mary, a Jane Claremont, que adotou o nome de Claire. E o pai de Mary, William Godwin, ficou furioso com a fuga. E apesar dele gostar de Percy Shelley, ele não aprovava a relação da filha com Percy. Em 1815, nasce o primeiro filho do casal, prematuro. Ele morreu, então ele nem chegou a receber nome. E essa é a primeira morte de muitas que viriam na vida de Mary Shelley. E sobre esse evento, ela escreve em seu diário: sonhei que meu bebê havia regressado à vida e que ele não tinha morrido, apenas ficado gelado, e que eu, esfregando seu corpo e posicionando junto ao fogo, resgatava-o da morte, de volta à vida. Muitos estudiosos veem isso, então, como o primeiro indício de Frankenstein, da ideia de Frankenstein surgindo na mente dela. Essa coisa do fogo, de trazer de volta à vida, está muito alinhado com a ideia do livro. Em 1816, nasce o segundo filho, William, que viveu apenas 3 anos e meio. E é também neste ano que eles partem para a segunda viagem pelo continente, começando por Genebra, onde também estava morando Lord Byron, outro grande nome aí da poesia romântica inglesa, maior ainda que Percy Shelley. E Claire, a irmã de Mary, a irmã postiça, se torna sua amante. E eles ficam então muito próximos, ficando mais tempo em Genebra do que o esperado. E o grupo, composto por Mary, Percy Shelley, Claire, Lord Byron e o médico Polidori, estavam lendo muitas histórias alemãs de fantasmas, até que Byron propôs que cada um escrevesse sua história de terror. Mary não conseguiu escrever logo de cara a história. Ela ficava tentando ter uma ideia e ela não conseguia. Ela diz em seu diário: eu pensava e ponderava em vão. Sentia aquele vazio da incapacidade inventiva, que é o maior tormento de quem escreve, quando o que vem responder às nossas inquietantes invocações é um tedioso nada. Mas aquelas noites com o seu grupo de amigos, sendo então a grande ouvinte das conversas, principalmente entre Lord Byron e Percy Shelley, foram indiretamente atiçando a imaginação de Mary. E mais uma vez no seu diário ela fala: muitas e longas conversas entre Lord Byron e Shelley, das quais eu era devota, mas quase uma silenciosa ouvinte. Tratava sobre a natureza do princípio da vida e se havia alguma probabilidade de um dia ela ser descoberta e divulgada, assim como conversas sobre a experiência do Dr. Erasmus Darwin e sobre o galvanismo. Levaram especulações de que as partes que compõem a criatura pudessem ser fabricadas, reunidas e providas de calor vital. Quando pousei a cabeça no travesseiro, não dormi, e tampouco poderia dizer que fiquei pensando. Minha imaginação, à solta, me possuiu e guiou, dando às sucessivas imagens que surgiam em minha mente uma vivacidade que ia bem além das fronteiras do devaneio. Vi com os olhos fechados, mas a visão mental aguçada. Vi o pálido cultor de artes profanas ajoelhado junto à coisa que criara. Vi o horripilante fantasma de um homem estirado, que em seguida, por força de um poderoso motor, mostrava sinais de vida e movimento desajeitado, a meio caminho de viver. Aí temos então a base da história de Frankenstein e das temáticas também que ele vai tratar. Há outras importantes inspirações também, como a história de Prometeu, que há 2 versões para a história de Prometeu e Mary Shelley conseguiu mesclar ambas em uma única. A primeira e a mais famosa é a do Prometeu da mitologia grega, um titã rebelde que roubou o fogo do Olimpo para socorrer e salvar a humanidade. Tanto que o subtítulo de Frankenstein é Prometeu moderno. Seria então essa pessoa que vai pegar o fogo vital, almejando então a salvação da humanidade, como a gente vai ver as ambições do Victor Frankenstein. E outra inspiração é o próprio Percy Shelley e o seu idealismo romântico e os seus heróis inatingíveis, que era, como todos os idealismos, baseados em uma crença na suposta capacidade divina ou criativa do homem, ou mais precisamente dos homens. Trata-se então de uma crítica de Mary Shelley acerca de onde tais capacidades criativas atualmente abstratas podem levar quando colocadas no contexto científico efetivo,
objetivo e orientadas por uma grande ambição e um elevado destino. Várias páginas do livro parecem revelar que Percy Shelley foi o modelo inicial para o herói ultra-ambicioso de Mary Shelley. Eu estou usando como base o texto de Maurice Hindle, que vem na edição de Frankenstein da Penguin e Companhia, uma edição excelente que vem com vários textos, além desse, que é um texto bem grande, bem robusto. Tem vários textos, vem com as histórias que o grupo escreveu, as histórias de fantasmas, a de Percy Shelley, a de Byron, que não foram histórias muito bem concluídas, vem com a de Polidori também, vem com a introdução da autora, a introdução de Percy Shelley, nota do tradutor, enfim, vários textos muito bons. E ele coloca aqui como exemplo, para mostrar essa ilustração de Percy Shelley como sendo uma influência para o Victor Frankenstein, um trecho da poesia dele, que ele diz: como um alquimista desesperado e inspirado, que aposta sua própria vida em uma esperança negra, misturo minha fala terrível e meu olhar questionador ao meu mais inocente amor. E o fantasma, então, solitário, criado pelas pesquisas e experimentos de Frankenstein, acaba se tornando, no final das contas, um indesejado mensageiro, um lembrete vívido do seu louco entusiasmo. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! Bom, para nossa conversa, eu separei o que para mim são as temáticas principais do livro. No geral, eu acho que Frankenstein traz muitas discussões. Eu acho que ele tem muitas temáticas, muitas subtramas, muitas coisas que dá para se tirar e se discutir. Mas para não ficar um episódio muito longo, eu selecionei então o que eu acho, na minha opinião, as mais importantes e acho que fundamentam a história de Mary Shelley. A primeira delas, então, é a questão da ciência e da consequência do uso da ciência. Essa própria questão de ela fazer uma crítica ao entusiasmo de Percy Shelley com relação à arte e à própria ciência também. Fazer essa crítica já é então um indício do que ela quer trazer como moral da história, levando isso para um âmbito muito maior. E isso também é influência do pai dela. Godwin fala do perigo de colocar a abstrata busca pelo conhecimento à frente da responsabilidade coletiva e da felicidade. Então ele dá sua própria contribuição profética a um assunto que hoje é mais urgente do que em qualquer época. Ele diz: o conhecimento e a ampliação do intelecto são estéreis quando isolados dos sentimentos de benevolência e empatia, e a ciência e a abstração não tardarão a se tornar desinteressantes, a menos que extraiam novos, atrativos ideias da sociedade. Eu fiz uma marcação também muito semelhante em relação a isso, ao conhecimento e a busca desenfreada dele, que diz assim: eu havia desejado com um ardor que excedia a moderação, mas agora que havia terminado, desvanecera-se a beleza do sonho e meu coração se enchia de horror e asco. E acho que fala muito disso, sobre você tá sempre querendo mais e você tá sempre com seu coração ambicioso, e quando você acha que você encontrou aquilo que você procurava, você percebe que não é aquilo que realmente você ansiava por isso, e você acaba ficando com um sentimento de frustração. Isso permeia a obra toda. Ele anseia o tempo todo fazer o experimento que ele quer da vida, então há um ser que ele mesmo criou, e quando isso acontece, ele se frustra com o resultado. E não só isso, eu acho que mesmo se ele tivesse conseguido um bom resultado, talvez a ambição nunca para. A gente tem essa ideia de que quando a gente alcançar tal coisa, a gente vai estar feliz e estabilizado, mas não é assim que funciona, a gente sempre quer mais. O problema da ambição dele, assim, só completando o que vocês disseram, tudo bem você ser ambicioso, o problema é que ele tentou fazer o papel de um deus, você dando a vida à morte. Isso daí é contornando, você tá passando dos limites do natural. Então, complica a partir dessa parte. Quando você quer utilizar a ciência para alguma coisa, talvez para um bem, mas isso foi para matar a curiosidade dele sobre algo. Isso entra também em uma das outras temáticas que eu selecionei, que é a metáfora para a criação. É porque, tem muito simbolismo quanto a isso, sobre a criatura ser o ser humano e o Victor Frankenstein ser o deus. Tanto Sim. que ele fica nesse processo de questionar a própria existência, aprender. E isso me parece um bebê que veio ao mundo, mas não tem consciência do mal nem nada. E ele é colocado em uma situação onde ele acaba sendo influenciado por
atitudes ruins. Então, isso é como se fosse um espelho da nossa sociedade. Com certeza. Isso não é nenhum mistério, inclusive, porque uma das obras que a criatura lê é O Paraíso Perdido, de John Milton, que vai falar disso, que vai trazer, então, muito da história bíblica. Então, não é por acaso que tem essa metáfora por trás da criação da criatura. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! Falando um pouco dessa questão da ambição dele, eu vi muito como um pacto fáustico. Pra mim não deu como desassociar dessa ideia. Eu não vou me estender muito sobre esse assunto, até porque eu estou pensando em fazer um especial de podcast só dedicado à temática do pacto fáustico, que foi o tema da minha monografia. Então eu passei mais de um ano fazendo pesquisa em cima disso. Mas toda essa questão da ambição dele, toda a trajetória dele tem características de um pactário faustiano. E o pacto fáustico não necessariamente precisa ter a figura física ou imaginária de um diabo, pode ser algo simbólico. Ele se descreve quando criança como alguém que já desejava e ansiava por conhecimento e tinha muita ambição, e já mais pra frente ele diz o seguinte: apesar da labuta intensa e das maravilhosas descobertas dos filósofos modernos, eu sempre emergia de meus estudos descontente e insatisfeito. Isso então já é o primeiro indício, tirando a parte da ambição desde a infância e a adolescência, isso já é o primeiro indício de alguém que está para fazer um pacto fáustico, porque ele está insatisfeito com o conhecimento dele. No caso, na modernidade, ele está estudando, está buscando o conhecimento, mas ele não consegue atingir os objetivos dele. Então, ele vai buscar outras alternativas. E as alternativas que ele vai buscar, então, é em livros de magia. A gente vai ver, então, o personagem lendo livros de não necessariamente cientistas. No entanto, que o experimento final dele vai envolver aí o elemento sobrenatural. E logo depois da realização do experimento dele, ele vai então ele não vai encontrar a satisfação dele, ou seja, isso é outra característica muito importante. Ele não vai encontrar a felicidade e a satisfação naquilo, e vai sofrer consequências graves. As pessoas da família dele vão ser assassinadas e vão morrer em decorrência do experimento dele, que é resultado então desse pacto que ele faz. Já pro final ele fala: meus pensamentos, ao contrário, vaguearam por diversos temas, em reflexões confusas acerca de meus infortúnios e de sua causa. Estava desnorteado em uma nuvem de espanto e horror. Então, de sua causa, esse motivo, que já puxa aí pra a causa pode ser interpretada como o pacto dele. Na obra da Divina Comédia, Virgílio, na Grécia Antiga, ele costumava estudar transcendência e as limitações humanas. E tem uma parte que eu lembrei de uma coisa que eu anotei dele, que é: não conseguimos fugir do trabalho, entre outras coisas, porque as causas do nosso trabalho somos nós mesmos. E isso é refletido na obra em si, que todas as vezes que ele tentava fugir disso, a criatura ia atrás dele e ele pagava por isso. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! E voltando para essa questão da ciência, que é uma das ideias que, como eu falei, vai alinhada com o pensamento de Godwin, Mary Shelley coloca então no Frankenstein, logo no início do livro mesmo, o quanto é perigoso a aquisição de conhecimento e como pode um homem ser mais feliz quando crê que sua cidade é o próprio mundo, em vez de aspirar uma grandiosidade que a sua natureza não lhe permitirá alcançar. Ou seja, o ser humano tende a ser mais feliz quando ele tem menos conhecimento. Aquela coisa de a burrice é uma bênção, uma coisa assim. Que é justamente isso de quanto menos se sabe, menos preocupações você tem, menos ambições você tem, você tá mais alinhado ao mecanismo de funcionamento social e não se preocupa em evoluir, e não necessariamente evoluir, mas ter essas ambições maiores, como essa ambição do personagem do livro. Então é menos frustrações e você não ter esse pensamento de que você quer atingir o objetivo que você não vai ser capaz de atingir por não querer transcender essas limitações humanas. Então Mary Shelley ela vai tratar muito dessa ambição humana. E outra coisa que ela faz aqui é colocar então uma analogia sexual. Ela coloca então o seu personagem principal como um homem, e o desejo de Frankenstein é penetrar os mistérios da natureza, utilizando então
o novo deus do homem, que é a ciência. E essa coisa do penetrar, que ela fala diversas vezes, não é em vão, tem o sentido do homem, o homem do sexo masculino, dessa coisa de conquistar, de querer penetrar, de querer ir a fundo. E ela quer trazer, então, como moral, as consequências disso, dessa ambição desenfreada, e é uma temática tão relevante para ser tratada hoje, principalmente com a evolução da ciência. Ela escreve isso, então, há mais de 200 anos atrás, e nós debatemos isso com grande força atualmente. Na introdução aqui da minha edição, ele fala: a incestuosa violação da natureza neste planeta atingiu proporções epidêmicas, e muito da culpa por esse estado de coisas deve-se, por certo, ser aqueles que sentem uma emoção infinita em penetrar cientificamente os segredos da natureza, assumindo pouca ou nenhuma responsabilidade pelas implicações desastrosas que a teoria pode ter sobre a prática. E no decorrer da narrativa, eu acho que até no início, ele fala sobre o que é um sacrifício de um homem ou outro pelo bem maior, pelo avanço que nós podemos ter, pelo objetivo final que podemos alcançar. Então é essa busca desenfreada de avanço tecnológico, de ambições que, como o Godwin fala, não tem esse olhar para o próximo, para a sociedade, essa preocupação com o outro e com a própria natureza também. A gente pode ver a criatura também como uma metáfora para a natureza, nosso planeta. Metáforas para a destruição da natureza. Assim, é que tem uma parte do livro que fala: se o seu desejo é realmente tornar-se um homem de ciência e não somente um experimentador medíocre, eu aconselharia a dedicar-se a todos os ramos da filosofia, incluindo a matemática. Isso é uma coisa que completa muito o que tu disse. O problema do homem é querer, é a ambição e não se limitar, assim... Não ambição, mas não ambição necessariamente, mas... já fica interrompendo, calma. Ô, louco, meu. Eu falei demais, Laura. Por quê? É que assim, o homem não sabe ainda o lugar dele. Ele ainda não aprendeu sobre a própria existência, não aprendeu sobre o lugar onde vive e quer explorar outras coisas, quer explorar outros lugares, tentando ultrapassar limites que ainda não são tão conhecidos assim. Ou talvez sejam conhecidos, mas ainda assim quer ir à frente. Eu acho que é justamente essa questão da ignorância. Isso que eles falam de você conhecer estudar todas as áreas, você não teria esse tipo de ambição pro mal. Você entenderia todas as coisas e aceitaria das formas que elas são. Eu acho que o erro mora quando você quer ser mais cientista do que humano. Quando você quer pensar mais naquilo que você vai conquistar do que naquilo que de fato faz bem pro todo, sabe? Porque nem sempre um avanço tecnológico vai ser muito fundamental, sabe? Em decorrência do que ele pode causar para a humanidade. É realmente o preço que se paga. O Victor, no caso, ele não pensou, sabe? Ele só pensou naquilo que ele desejava, naquilo que a ciência podia proporcionar para ele e o quanto ele queria ir mais além do que ele já tinha chegado. Não pensou nas consequências que ele poderia gerar para outras pessoas ou, no caso, para a criatura em si, né? Que, no caso, seria uma metáfora para a sociedade, né? É toda uma motivação egoísta. Ele fica, não, porque vai ser uma coisa melhor pro mundo, mas na verdade ele tá pensando nele. Ele tá querendo justificar como um bem maior, mas é muito da satisfação que ele quer encontrar realizando essa grande descoberta. Veio com relação a essa questão da ambição dele. Eu achei muito interessante, porque eu acho que o livro, no geral, fala muito sobre sobre o humano em si. E essa questão da ambição faz muito parte da gente. E eu concordo muito com o que Laura falou, porque eu acho que a questão é que, assim, a vida, ela segue um ritmo e um fluxo que não cabe a gente decidir, sabe? E o problema é justamente esse, quando a gente quer meio que não aceitar as coisas do jeito que elas são, sabe? É esse tipo de ambição que não dá certo. Porque às vezes a gente não entende que, tipo, existe um limite, entendeu? Que a gente não pode ultrapassar. E o problema do Victor foi justamente esse. Achar que ele poderia fazer uma coisa que seria, tipo, pro bem das pessoas, mas assim, ele não pegou a parte de que existe um limite que ele não pode ultrapassar. E ele não percebe isso justamente porque ele tá cego pela ambição. E isso é uma coisa extremamente falha nossa mesmo. Acontece muito com a gente também. É justamente, acho que um livro que você se identifica muito em
vários detalhezinhos, assim. E essa questão da ambição é uma delas. Porque ele não percebe, ele fica completamente cego por causa dessa vontade que ele tem. E aí, quando acontece, que ele vai perceber que ele se arrepende do que aconteceu. Ele preferia não ter mexido, sabe, movido as coisas dessa forma. E o limite, eu acho que o William Godwin, ele coloca muito bem, que o limite é o seu vizinho, é a sociedade, é você fazer as coisas pensando, achando que tá fazendo bem pro outro, mas você não tá nem enxergando o outro, você tá só enxergando a sua própria ambição. O problema não é você querer avançar e descobrir novas tecnologias, novos avanços, querer evoluir e ter ambição. A ambição não é um problema necessariamente, o problema é quando isso vai além, como a Luísa falou, de um limite. Existe um limite. Pra tudo tem limite. E uma coisa muito importante de ressaltar também é que aquilo que é melhor para as pessoas não necessariamente é aquilo que a gente acha que é melhor. Porque ele podia até fazer isso pensando, não, isso vai ser bom pra humanidade, mas tipo assim, é realmente o que é melhor pra eles ou o que é o que tu acha que é melhor pra eles, entendeu? E muitas vezes as pessoas são guiadas por isso, tipo, não, eu vou fazer porque eu acho que é o melhor pra pessoa, mas tipo, tá, e o que a pessoa acha disso, entendeu? E tem justamente esse pequeno detalhe, porque às vezes a gente quer se cegar e a gente quer, tipo, fingir que não tá vendo, e a gente meio que usa essa desculpa, não, eu tô fazendo pro bem das pessoas sim. Mas na verdade é só, tipo, a gente tentando dar uma desculpa, sabe? E a gente não sabe nem o que a pessoa quer, não sabe nem, tipo, se realmente vai fazer diferença, e já considera que é o que a pessoa quer. E assim, e quando o negócio dá errado, tu não quer nem assumir a culpa, simplesmente deixa ali pra adivinharem quem foi que errou. Eu fiz pra vocês, tipo, a pessoa fala, tipo, eu fiz pro bem de vocês, entendeu? Fez no caramba, pô, fez não, fez pra você mesmo, assuma. Chernobyl tá aí, né? Eu lembrei agora o caso da série. Inclusive, assistam a série, é muito boa. A minissérie, no caso, da HBO. Não só Chernobyl, qualquer desastre nuclear. É porque eu lembrei, porque eu assisti a série, né? Nem foi recentemente, Eu inclusive, falei mas... também. 127, É isso tá? Seja. Ah, é verdade. tá aí vários desastres, guerras e muitas coisas. Pronto, guerra Tudo é o isso principal exatamente, motivo. pois é, tudo isso é movido porque as pessoas se movem fazendo o que elas acham que é melhor para as pessoas, não o que realmente é. E também a gente pode entrar já na parte da metáfora da criação, que é essa coisa de brincar de Deus. Você querer produzir outro ser humano. Se você pensar na história, tomar como base o criacionismo, quem foi que criou o ser humano foi Deus. Então isso é essa coisa de você querer ser algo além de você. Tanto que a própria Mary Shelley escreveu, na introdução dela, quando ela estava escrevendo, ela disse que assustador devia ser, porque de um terror supremo seria o efeito causado por qualquer esforço humano ao imitar a estupenda engrenagem do Criador do mundo. E a gente viu que não dá muito certo. Ele fica assustadíssimo. Quando ele percebe o que ele fez, ele fica apavorado, pô. É uma responsabilidade muito grande. Então, ele fica muito apavorado. E assim, eu acho que a parte que mais me deixou, assim, muito comovida foi pela parte da criatura, entendeu? Porque, pô, uma coisa é ele que tá assustado por ter criado algo. Mas imagina, o que mais me deixou comovida foi isso, sabe? É que a criatura, ela não é má, entendeu? Ela só tá, como todo mundo fica, em algum momento, perdida, entendeu? Tipo, sem entender o que ela é. Eu acho que tem uma parte, assim, que me toca muito, que é a parte que ele fala. Que ele não entende o que ele é, porque ele olha pras pessoas, ele vê as pessoas crescendo, mas ele não vê nada parecido com ele, porque ele nasceu, né? E do jeito que ele nasceu, ele ficou, tipo, ele não vê nada que seja parecido com ele, e ele se sente totalmente excluído de tudo, sabe? Ele não se sente parte de nada, e aí é justamente essa questão, ele vai tentar se encaixar, ele vai tentar procurar a pessoa que criou ele pra poder entender o que ele é, e eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, é muito triste, eu fiquei muito triste de verdade, me comoveu demais, porque é muita coisa que, tipo, por mais que ele seja uma criatura não humana, muito do que ele sente é como a gente se sente também, sabe? Essa questão de estar perdido, de tentar entender o que ele é, de tentar se encaixar com as pessoas ao redor dele. E isso me deixou muito comovida, porque se o Victor tava assustado, imagina ele, entendeu? Que tava completamente perdido no mundo, não entendia nada que tava acontecendo. E aí, isso me deixou muito, muito, muito comovida, de verdade. Eu achei, entendeu? Que eu ia ficar, que eu não ia sentir nenhum tipo de comoção por ele. Eu achei que eu ia ficar, tipo, assustada e não comovida com a história, tá ligado? Eu ficava lá, tipo, não fica assim, cara, vai tudo certo, entendeu? É sério, tipo, teve uma parte até que eu achei que não ia ter nada de terror, tá ligado? Eu fiquei tipo, não é terror. Eles vão se acertar e vai tudo certo, entendeu? E não. Mas assim, esse negócio, o homem já tem um complexo de Deus. Assim, de natureza, ele sempre tenta... Tem o rei na barriga. Tem o quê? O rei? O rei na barriga. É uma expressão. Eu nunca De ouvi. idoso. A gente tem Mari com expressões jovens e Paulo com expressões de idosos. Tem o rei na barriga. Tudo é uma questão de equilíbrio. Eu nunca entendo nenhuma, mas o que é isso? É É sério. isso, ter o rei na barriga, você se achar mais do que você é. Sim, Eu acho que
tem essa questão desse complexo de Deus, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muita gente que é o contrário, entendeu? Que é a criatura. Tem muita gente que é o Victor e tem muita gente que é a criatura. Tu pode botar como exemplo deficientes, por exemplo, que eles não acham, assim, pelo menos alguns acabam se achando diferentes demais, então não conseguem se encaixar na sociedade, porque a própria sociedade negligencia tá ligado? eles. Tipo, uma deficiente sim, mas tipo, qualquer pessoa, tá ligado? Qualquer adolescente, qualquer adulto, tá ligado? Às vezes se sente assim. É muito, tipo, é como eu falei, tem muita gente que realmente quer ser o Victor, sabe? Quer ser o Deus, quer criar, quer, tipo, assim, ser o dono da coisa, ter o rei na barriga, né? Mas tem muita gente que tá como uma criatura, entendeu? Tá vendo como é engraçado? Soa muito engraçado. Quando tu falou, eu fiquei assim, Mas aí tem muita gente que é a criatura, entendeu? Que realmente não se encaixa, não sente que se encaixa, pô. Isso são várias fases da vida também. Tem momentos, coisas assim, pequenos momentos, pequenos lugares. Por exemplo, eu era totalmente a criatura na faculdade, tá ligado? Eu não sentia parte de nada, entendeu? Eu ficava tentando entender o que eu tava fazendo ali. E ao mesmo tempo tem coisas que, tipo, eu sou meio que o Victor, entendeu? Acho que todo mundo é uma mistura filosófica. Quando eu vim morar aqui, eu com certeza era criatura. Realmente. Inclusive, ele fala da aparência dele, monstruosa, ele chega a falar, eu não sabia quais seriam as consequências disso ainda. Porque é muito do preconceito que a gente tem. Pra ele é, entre aspas, normal, assim, ele não vê nada de errado com a aparência dele, mas quando ele se coloca entre os humanos, ele vê o que tem de errado. Se a gente conhece o background da criatura, a gente vê os pensamentos dele, mas se a gente visse uma criatura dessa na nossa frente, a gente iria reagir que nem o povo da casa. Exatamente, velho. É sério, eu fiquei tão... Isso foi uma das coisas que mais me deixou triste também, pô. Porque quando tem essa cena... Veja, as pessoas que estavam na casa não eram mais, entendeu? Eles eram bons. E aí, tipo, só que assim, eles reagiriam como qualquer pessoa, como a gente reagiria. E isso me deixou muito triste, porque eu fiz, meu Deus, eu seria uma pessoa assim, entendeu? E, tipo, não por mal, mas é porque a gente cresceu, a gente vive na sociedade que julga muito por isso, sabe? E não só por ele ser feio, mas assim, ele tava na casa dos pais, que o pai que é cego. Então, tipo, com certeza eles ficaram já na defensiva, sabe? Mas aí quando o cara começou a bater nele, eu fiquei, meu Deus. É sério, eu fiquei... Essa não foi das cenas que eu mais quis chorar. De verdade, eu fiquei muito triste, porque é mais uma coisa que mostra, sabe? Por mais que seja a questão da criatura, e falando da criatura, é uma coisa que mostra muito o lado humano da gente, sabe? Essa questão de julgar muito pela aparência. Porque ele era uma pessoa, né? Enfim, fantástica, pô. Ele fazia tudo, sabe? Sem o pessoal perceber o quão bom ele era. Ele ajudava com as coisas da casa. E ele aprendeu muito com eles, mas assim, quando chega nessa questão, tipo, o externo barra tudo, entendeu? E eles não deram nem a chance à criatura de mostrar, de falar com eles, sabe? E ele bota muito isso pra gente. No caso, a Mary Shelley bota muito isso pra gente, né? De assim, quando ele tava conversando com o senhor que era cego, ele conversou super tranquilamente, ele incentivou a criatura e tal, mas assim, quando a gente abre os olhos, digamos, quando os filhos chegam, acaba tudo, entendeu? A aparência, exatamente, a aparência, ela vai acima de tudo, entendeu? Ela toma prioridade e é o que define o que ele é, de fato. Mas isso em qualquer época, isso realmente reflete é a triste, sociedade em qualquer época, porque você, como tu falasse, a conversa dele com o senhor, que ele julgou pela voz dele o quão bom e sincero ele soava. Pois é, nossa. Uma coisa que, assim, me deixou muito apreensiva foi uma passagem que fala assim, que é verdade, no caso, na fala da criatura, né? Ele fala assim, é verdade que eu pedi um tesouro maior que comida ou repouso. Eu exigia bondade e simpatia, e não me acreditava totalmente indigno disso. E quando eu li, eu fiquei, caramba, véi, como a gente não dá valor às coisas, sabe? Como a gente atribui valores errados a coisas erradas, sabe? Como, assim, a simpatia de uma pessoa pode ser mais cara do que um tesouro, como assim a simpatia de uma pessoa pode valer muito mais do que um pão, ou uma comida, ou um abrigo. E isso mostra muito como a gente age também. Quanto custa, entre aspas, assim, pra gente ter um ato de simpatia, um ato empático também, sabe? Se colocar no lugar do outro. Quando muitas vezes a gente atribui um valor errado a uma coisa que não tem cabimento, sabe? Eu fiquei muito chocada com essa passagem do livro, que foi uma coisa que tocou muito. O problema é que também as pessoas levam muito pro lado que se você tá agindo com simpatia, tá tratando bem, então você quer algo por trás. Não é o sentimento puro da coisa, é sempre com segundas intenções. Então as pessoas já ficam com esse pensamento. E nessa questão também
de você... Qual o valor, qual o peso de cada coisa. Porque quando ele tá no início observando a família, ele se acha a criatura mais infeliz do mundo e ele vê aquelas pessoas felizes. Não só felizes, mas tem momentos de infelicidade. Ele fica se perguntando por que eles estão infelizes. Eles têm tudo. Eles têm uma casa, eles têm família, que tem música com quem conversar. Mas eles, depois que ele vai entender que ele tem problema financeiro, tem outros problemas mais complexos. Mas, assim, tem muita questão do valor. Assim, ele olha pra ele, uma criatura sozinha, sem lar, sem ninguém. Aí ele já vê uma pessoa que tem com uma cabaninha, um violão e uma pessoa pra conversar. Ele já vê que aquela pessoa tem muito mais do que ele. E não só isso, os laços também que envolvem a família, o quanto de amor que eles têm entre si. E esse cuidado é o que ele mais... Assim, o que eles têm mais de valioso e o que ele mais almeja. Isso vai entrar também em outra questão discutida por William Godwin do ser humano isolado, das consequências da criação de um ser humano isolado e como isso leva para um lado maldoso. Mas ainda puxando essa parte da marginalização da criatura, eu marquei aqui um trecho que eu me lembrei logo dos Miseráveis de Victor Hugo, que é um livro que eu tô lendo agora, um livro bem fininho, para não dizer o contrário, que ele diz quando ele é tratado daquele jeito, ele fala, ele se diz, então, um miserável. E Os Miseráveis, né, o título, tem toda essa discussão do ser humano miserável. E em Frankenstein, a criatura diz assim: os miseráveis são odiados por todos os homens. Quão odiado devo ser eu? Por conseguinte, miserável para além de todas as coisas. E tu, no entanto, meu Criador, detestas e rejeitas esta tua criatura, a qual tua arte te liga por laços que somente é possível romper pelo aniquilamento de um de nós. E ele finaliza, então, fazendo uma metáfora com a criação também. Estás disposto a me matar. Como te atreves a brincar assim com a vida? A minha passagem aqui é diferente. Ele diz assim: todos os homens odeiam os desgraçados. Como devo, então, ser odiado, eu, o mais miserável que todos os seres humanos? Exatamente, porque além de ter essa condição de miserável, que não é só... Ele fala o além, que ele é uma criatura diferente dos seres humanos pela aparência física, mas ele tá à margem da sociedade, porque ele não tem família, ele não tem dinheiro, ele não tem... A única coisa que ele tem que ele adquire depois é a cultura, né? Que através de livros e aprende línguas e etc. Mas ele não tem o ingresso à sociedade, que é a sociedade capitalista, no caso, que é a aquisição financeira, a família. E a família também é sinônimo de patrimônio econômico. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! E uma discussão que a criatura traz nessa aquisição de conhecimento dela e da percepção de mundo que ela vai adquirindo ao longo do conhecimento, através dos livros e da observação, é essa questão de que se o homem nasce mal ou a sociedade o corrompe. A Mary Shelley, ela tá mais inclinada a crer nessa última, que a sociedade vai corromper o ser humano. Eu acho que nós somos um conjunto de coisas, de genética, programação genética, já vemos com características programadas, mais a educação, mais a sociedade. É tudo um conjunto de coisas. Eu acho que tem sim esse lado da corrupção pela sociedade, mas eu acho que nós nascemos já com a predisposição a algo. Eu acho que a gente não é uma folha em branco. Eu acho que a sociedade é a maior influência que o ser humano tem. Eu posso até puxar um pouco para o livro O Médico e o Monstro, outro livro muito famoso, que eu li recentemente, que é essa questão de nós não somos nem unos nem dunos, somos ambas as partes. É uma mescla de nós. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Vai depender muito da sociedade, da sua criação e do ambiente que você tá. Não, então, mas tu aí tava comentando, tu tá falando no decorrer do crescimento no desenvolvimento de uma pessoa, que claro, você vai sofrer influências de diversas partes, mas no caso tu tá se falando da criação, tu falando sobre, tu não acha que nasce uma folha em branco, mas na verdade a gente nasce uma folha em branco e ela é preenchida no decorrer da nossa existência. Então, o que eu falei é que eu acho que nós já nascemos com predisposição a algo. Não só predisposição, mas características genéticas que herdamos dos nossos pais, porque, por exemplo, ver em situação de irmãos que têm a mesma criação, vão seguir caminhos diferentes, porque cada um nasce de um jeito, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas eu acho que a sociedade é o maior fator, entendeu? Que vai ser mais determinante pra o ser humano ser bom ou ruim. Mas isso também vem de berço. Às vezes não precisa nem ser a sociedade, às vezes pela própria influência em casa, você acaba sendo determinado se vai seguir coisas boas. Então, a sociedade. Mas eu não tô falando de um todo. Vocês estão botando como um todo. A família é
uma micro-sociedade. Mas ainda assim, é porta de saída pra sociedade. Digamos assim, é meio que uma preparação pro que tem lá fora. É uma influência meio que direta, porque a sua família tá em contato com a sociedade, então meio que passa pra você, entendeu? Mas ainda assim, eu não acredito muito nesse negócio de convive com os outros e passa pra você um negócio. Porque pode muito bem agir de uma forma fora e em casa te passar outra coisa. Eu acho que isso só prova uma coisa, que tipo assim, sociedades diferentes existem, costumes diferentes existem. Uma pessoa, claramente, uma pessoa que cresceu no Brasil não vai ter o mesmo costume que uma pessoa que cresceu no Japão, que não vai ter o mesmo costume de uma pessoa que cresceu na Alemanha, sabe? São pessoas diferentes e independente de onde ela nascer, pelo menos eu acredito nisso, que, assim, eu acredito que as pessoas nascem como se fosse uma folha em branco e não que a gente tenha predisposição ou deixe de ter predisposição, mas eu acho que as escolhas que a gente tem ao longo da nossa vida é o que decidem mais sobre o nosso caráter. Eu acho que tá muito mais atrelado à questão do seu caráter do que se você é bom, se você é ruim, se a sociedade lhe corrompe, enfim. Eu acho que é você por você que vai através do desenvolvimento do seu caráter, através do desenvolvimento da sua infância, da sua adolescência, da sua fase adulta, que vai determinar qual é a sua essência, sabe? Qual é o seu caráter. Então, justamente isso, assim, vão existir pessoas diferentes no mundo inteiro, com criações diferentes, sabe? E que elas passaram por experiências diferentes e isso condicionou elas a agirem do jeito que elas agem hoje em dia, sabe? Não existe, pra mim, né, no caso, não existe uma pessoa que é mais certa que a outra, que age mais de acordo com a outra. Eu acho que existe aquilo que a sociedade, o meio condicionou ela a agir, sabe? Tanto é que o que é certo pra mim pode não ser o que é certo pra Paula, que pode não ser o que é certo pra Laura. São só maneiras e visões diferentes de ver a vida que a sociedade como um todo, né, vai de uma maneira meio massiva colocar na nossa visão, na nossa percepção aquilo que é certo e que é errado. Eu tava tentando pensar aqui o que eu acho, na verdade. Eu acho que, assim, a minha percepção no geral eu acho que sim, existem certas características da gente que já vem, sim, predestinadas, digamos assim, mas eu acho que a forma como a gente meio que é predestinada, ela pode sim estar sujeita a mudanças, porque eu acho que, assim, a gente é 100% moldado pela sociedade que a gente vive, porque a gente é igualzinho a criatura quando ela nasce, tipo assim, a gente aprende vendo o que os pais da gente fazem, então se os pais da gente acham algo feliz, a gente vai ver aquilo como algo feliz, entendeu? Se eu cresci numa casa em que, sei lá, não sei, se eu vivesse só numa casa e dentro da minha casa, tipo, acontecesse algo que pra o mundo exterior não é normal, pra mim, quando eu saísse pro mundo, o que o mundo faz não ia ser normal, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a sociedade molda totalmente a forma como a gente pensa, entendeu? Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente ache que não, mas acho que tudo que a gente faz tem, de certa forma, uma reflexão disso, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu não acho eu sou uma folha em branco, entendeu? Eu não acho que a gente é uma folha em branco assim que nasce. Mas aquilo que a gente tem de início é sujeito à mudança, entendeu? Ao longo da vida e ao longo do período que a gente vai sendo moldado. Minha linha de raciocínio se alinha mais à de Luísa. Eu acho que, como eu falei, não é uma folha em branco, a gente já nasce com algumas coisas, mas a sociedade é o que tem, e quando eu falo sociedade também inclui família e etc, é o que vai moldar a gente. A gente é como se fosse uma massinha, um pedaço de massinha, e a sociedade vai lá e vai moldar você, entendeu? E aquela massinha já é alguma coisa. Você já é alguma coisa, entendeu? Mas é uma coisa que precisa de forma. A gente não tem forma. É isso que acho que é uma analogia que dá pra ilustrar bem esse tipo de pensamento. Era uma massinha. O barro, pronto. A gente era barro. E aí. Era merda. Ainda sou, mas tudo bem. Então aí é uma coisa, né? Já começa com alguma coisa. E quando eu falo mesmo da gente sendo a mesma família, por exemplo, na minha família, que é uma família que sempre incentivou a leitura e etc, hoje sou uma leitora voraz, assim, eu só faço ler. E meu irmão mais novo nunca leu um livro inteiro. Acho que ele só leu um livro inteiro na vida, entendeu? Ele não gosta. E ele cresceu na mesma família que eu, teve os mesmos ensinamentos e ele não gosta de ler, ele não consegue pegar um livro pra ler. Isso é mais incrível ainda, porque teus pais são pessoas que gostavam de ler, né? Teu pai, tua mãe. Meu pai, né? Minha mãe só assiste série. E, assim, na minha casa, né, eu e Luísa, assim, meus pais nunca tiveram, não que eu saiba, né, nunca tiveram o hábito de ler, nunca foram, assim, leitores assíduos, sabe? E eu e Luísa, a gente adora ler, tudo que der pra ler a gente tá lendo, e enquanto nossa irmã mais nova não gosta de ler, a gente tá na maior luta agora pra fazer ela ler, mas, assim, isso só prova que ninguém é determinado, eu acho, pelo menos, né? No meu caso foi de criação. Meus pais cresceram lendo, principalmente meu pai, que o pai cresceu lendo, o avô dele, por aí
vai. Então, desde pequenininha, eles me acostumaram a ler. Pois é, aqui a gente fala que eu sou da família mesmo, assim, minha família de escritores, historiadores, professores, acadêmicos. Eu sou totalmente isso. Meu irmão mais novo é a ovelha negra, entendeu? Ele não gosta... O Ernesto da Fruita, vocês querem mais do que dele. Ele só não gosta de ler, como ele é totalmente voltado para a área de exatas, que é uma coisa que é totalmente Fora do seu contexto. Fora do padrão da minha família, entendeu? Minha família só tem advogado, professor, escritor, acadêmico. A minha só tem vagabundo. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! Na verdade, uma coisa é um comentário só final e a outra é uma pergunta, mas o comentário é tipo assim, é só que quando eu acho que eu fiquei pensando depois, né, porque eu fiquei tão triste. E eu acho que no final é porque quando eu fechei o livro, eu percebi que a criatura não era o monstro, entendeu? O monstro, na verdade, ele tá dentro da gente. Era a ambição do Victor que era o monstro, era o preconceito da sociedade com ele que era o monstro, entendeu? E eu fiquei muito triste por isso, entendeu? Porque eu fiquei, caraca, o monstro não é ele, o monstro sou eu. E acho que foi uma crítica muito grande, sério, foi um tapa na cara esse livro pra mim. E a outra coisa que eu ia falar era uma pergunta, na verdade, eu queria saber de vocês. Se tivesse sido vocês no lugar dele, vocês teriam criado a versão feminina dele? A gente ou ouvinte? Não. Você como Vitor, você como criador da criatura. O ouvinte! Ah, tá. Eu... Vitinho? Não, se a gente fosse o Vitor, a gente teria criado Eu a... não criaria. Não Da mesma criaria. forma, assim, na mesma justificativa Eu dele. criaria. Eu acho que eu criaria. Eu criaria. Primeiro porque eu fiquei com pena dele. Segundo porque, pra não vir pra mim, tudo, mas não mexam com a minha família, entendeu? O problema é a mesma coisa, a mesma justificativa que eu tenho é a do Vitor, que você tá mexendo com o improvável. Ele se expôs à maldade, então ele acabou cometendo aquelas atrocidades, as mortes e tal. Então, o que impede dela ser cometida a mesma coisa? Mas o que impede ela de ser uma pessoa boa como ele? Esse é o problema, Exatamente. é imprevisível, não tem Pois como é. saber. Mas uma coisa certa é que se ele não fizesse, ele ia matar a família todinha do Vitor. Aí eu... E ele matou. Exatamente, por isso que eu teria Na criado, verdade, não véi. se comentou, mas o Ernesto sumiu. Tipo, comentou da morte do pai, mas o Ernesto não morreu nem fez nada. sobrevivido. Não, foda-se. Uma pessoa sobreviveu, tá ligado? É aquele irmão que ninguém liga, né? Que nem Gabriel. Gabriel ouvindo isso. Ele escuta meu podcast. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! E puxando essa coisa de Luísa falar do monstro e tal, eu vou falar uma curiosidade que teve do contexto político que foi inserido Frankenstein na época. A figura do monstro de Frankenstein, ele foi usado por radicais do partido Tory, que inclusive era o partido apoiado por Jane Austen. O partido Tory era o partido conservador da época da Inglaterra, que se apoderaram do tema do monstro ateu como ferramenta de propaganda contra as tendências ateístas e revolucionárias do seu tempo. Uma revista, em 1830, dizia: um estado sem religião é como um corpo sem alma, como um corpo artificial produzido à moda do monstro de Frankenstein, sem um princípio vital puro. E o uso dessa metáfora do monstro para fins políticos se tornou frequente na década de 1830, quando as demandas de uma reforma democrática na Inglaterra se intensificaram. Mas os conservadores vinham explorando o imaginário do monstro para alertar sobre os perigos de reformas desde a Revolução Francesa, em 1789, e depois disso durante a época do terror. E sobre essa questão das opiniões políticas, de ter de um lado essa ala conservadora e os revolucionários da sua própria família, inclusive da sua mãe e do pai, ela dá sua própria opinião, sua inclinação política, qual seria? Que eu acho que é um balanço e um lado mais sensato de se observar as coisas. Ela diz: alguns nutrem uma paixão por reformar o mundo, outros não se atêm a nenhuma opinião em particular. O fato de meus pais e Shelley pertencerem ao primeiro grupo me faz respeitá-los. Respeito esse grupo quando as ideias vêm acompanhadas de um real desinteresse, de tolerância e de um entendimento claro. Eu sinceramente desejo que todas as criaturas possam buscar elucidação, mas não sou a favor de extremos e violências que trazem sempre consigo uma reação injuriada. Nunca escrevi uma única palavra desfavorável ao liberalismo, mas desde que perdi Shelley, não tenho nenhum interesse de me alinhar aos radicais. Eles me causam repulsa. São violentos sem nenhum senso
senso de justiça. São egoístas ao extremo. Falam do que não sabem. São rudes, invejosos, insolentes. Não desejo ter nada com essa gente. Ou seja, ela era de um pensamento mais balanceado, de não estar em nenhum extremo e não ser radical em nenhuma opinião. E assim encerramos mais um episódio do Contraponto Cast. E encerramos o especial do mês de horror, o último episódio. Foram 5 episódios ao todo. Se você não conferiu os anteriores, estão disponíveis para você escutar em várias plataformas, Spotify, Google Podcasts. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @contrapontocast e @contrapontodaleitura. Lá eu posto resenhas, minhas leituras atuais, dou dicas de livros. E também para ficar ligado quando sai episódio novo, que é toda sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e de todo o especial que a gente fez com o maior carinho. E até a próxima. Laura, ela escreveu com 18 e publicou. É uma informação muito importante. Nós vamos com... Ai, meu Deus. Ai, eu quero escrever em paz e eu... Baixa logo pra gente poder falar, Laura. Não dá não, pô. Mas ela não publicou não, porque se ela nasceu em 97... Tá nesse dilema ainda, é? Ela voltou no tempo. Diz logo pra ela escrever. Ela nasceu em 97, então ela publicou quando ela tinha 21 anos. Isso foi publicado em 2018. 2018. Óbvio. Em 1818. É uma autora à frente do seu tempo. Ela tá viajando no tempo ainda, minha gente. É. Foi que no último podcast eu falei que o filme foi... Foi do valor em 1800. O filme foi publicado em 1800 e agora eu E eu- falei que o Frankenstein foi publicado em 2018. Fala sem moral. Eu tô muito louca. Pane no Tá, sistema. vai, eu falo. O errado não está certo hoje. Ah, então fala. É porque eu realmente esqueci como eu ia... Como falar. Como falar. Exato. Virei analfabeta. Virou Assim. Frankenstein. O monstro, meu Deus, você tá vendo já no... Fantástico, Lord Byron. Uhum. Grande escritor gótico. É. Eu gosto dele. Eu sorri, eu amei e até me penteei. Em Billy Mandy tem o fantasma do Lord Byron. E aí tem realmente a poesia que ele fala que eu sorri, eu amei. Só que ele não fala eu até me penteei. Aí em Billy Mandy eles colocam eu sorri, eu amei e até me penteei. Billy Mandy também é cultura. Bicho, onde é que tem ganso aqui? Não sei, isso aqui tem galinha. Uma carroça. Deve ser no... Mano, isso é um ganso. Eu acho que deve ser no mesmo lugar que tem a galinha, eu acho. Deve ser. Não é um ganso, não, bicho. Isso é um ganso. Pra mim, ganso é o jogador de futebol. Bom dia. Bom dia, galo. O galinho chiquemeiro. Já tá dando bom dia. Minha já vai dar 2 horas. A noite é uma criança, Mari. Não, minha filha, mas a criança acorda amanhã. Exatamente. E a 7 criança, horas da a criança manhã. acorda amanhã pra editar esse podcast. Ei. Eu não tenho nada amanhã. Quer editar pra mim, Laura? Não, eu não sei editar. Editar uma foto, tu acha que eu vou editar um negócio desse?